Fala Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma conversa Digimon. No dia de hoje eu acho legal que a gente converse um pouco sobre um Digimon que apareceu pela primeira vez no anime, agora no último episódio que a gente assistiu, né, que foi o Entimon. Então, eu acho que muitas pessoas ficaram conhecendo aquele Digimon pela primeira vez através daquele episódio. Obviamente, o episódio mostrou bastante dele pra gente, mas não tudo, né? Não explicaram 100% como ele funciona. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele hoje? Vamos embora! Então, pessoal, Entimon, né? Esse nome dele vem, obviamente, dos Ents. Então, que são criaturas que aparecem em histórias de fantasia, né? Muitas vezes em jogos de RPG, né? Onde você tem criaturas que se parecem com árvores ou com plantas e que andam por aí, né? Então, basicamente são chamadas de plantas vivas, entre aspas, né? Não que todas as plantas já não sejam vivas, mas mais pelo fato de que elas falam, se movem, atacam, muitas vezes ajudam ou prejudicam os outros, por aí vai. Então, ele seria muito parecido com o Sherrymon, por exemplo, que já é um Digimon que existe há muito tempo na franquia Digimon, né? O Sherrymon, de certa forma, seria um Ent também, né? Apesar dele ser mais parecido com uma árvore do que o Entimon. Então, o Entimon parece uma criatura meio parecida com um dragão, que é toda feita de plantas mortas, né? Então, tanto as asas dele, as pernas, a cauda dele, que parece que tem uma boca também, até a cabeça dele, parecem todas feitas de plantas que já morreram, né? Quase como se ele fosse uma escultura feita de natureza morta ou alguma coisa do tipo. Apesar de feito de natureza morta, ele continua sendo um Digimon do tipo planta, do nível perfeito de evolução, o que faz dele já um Digimon bem forte, né? A gente viu isso durante o episódio, inclusive, né? Ele era gigantesco, tão forte quanto um Digimon híbrido ali, foi bem interessante, com certeza. Porém, eu acho que a parte mais importante, mais interessante é o fato de que, apesar dele ser um Digimon de nível perfeito, ele não se move sozinho. Como assim? Bom, se vocês prestaram atenção, uma das partes principais dele são as grandes nuvens de inseto, né? Muitas moscas e aranhas, aparentemente, que saem dele como se fossem uma grande praga, né? Isso, na descrição dele, é mencionado como se fosse um miasma enorme que ele libera, que sai do corpo dele. Mas não, são nuvens de insetos gigantescas. Então, dentro do corpo dele, que é um corpo enorme, existem centenas de milhares de insetos que estão ali, né, usando o corpo dele como se fosse a casa deles, né? Então não é que o Entimon não está vivo, que aquele corpo de madeira não está vivo, não. O que acontece é que dentro dele existem muitos parasitas, a gente pode pensar dessa forma, e que ajudam ele enquanto talvez de certa forma ele ajude esses insetos, né, que estão ali usando o corpo dele como casa. Então é dito que as partes do corpo dele que eram para se mover sozinhas, como as pernas, a cabeça, as asas, a cauda, não se movem mais porque o corpo dele está apodrecendo, né? Aos poucos está apodrecendo cada vez mais. Né? Como eu disse antes, ele é feito de natureza morta, são partes de madeira que estão apodrecendo, caindo aos pedaços, né? Provavelmente deve ser um Digimon que não tem um cheiro muito bom, né? Por aí vai. E o que acontece é que para que ele se mova, para que ele ataque na maioria das vezes, ele depende desses insetos. Esses insetos funcionam como se fosse a musculatura dele, né? As veias dele, eles fazem com que ele ande, eles fazem com que ele ataque, eles movem a cauda dele e fazem com que a cauda dele ataque os inimigos. Então, não apenas ele ajuda os insetos e faz com que os insetos fiquem protegidos, mas também os insetos ajudam ele para que ele consiga sobreviver no mundo digital, consiga lutar, consiga evoluir cada vez mais, se tornar mais forte. E isso, com certeza, faz com que ele se torne um ser ainda mais assustador, né? Então a gente pode talvez pensar que o Entimon seja uma coisa muito ruim e tudo mais, mas que ao mesmo tempo ele com certeza faz parte da natureza. Se você for para o meio de uma floresta, você vai com certeza encontrar muitas árvores e plantas que morreram e que continuam lá fazendo parte da natureza, cogumelos crescem nelas, servem de casas para insetos e por aí vai, né? Então, o Entimon, ele não está representando uma coisa que é terrível para a natureza, mas ao mesmo tempo ele está querendo mostrar que existe um lado ruim, né? Um lado que morre na natureza, de certa forma ali, que causa problemas. E é por isso que durante aquele episódio a gente teve uma batalha entre ele e o Petaldramon.
O Petaldramon, como eu expliquei na revisão, é um Digimon que representa o elemento da madeira dentro do mundo digital, que vem de um dos 10 guerreiros, que era o membro dos 10 guerreiros, né, o Ancient Troyamon, que mais provavelmente gostava da natureza do mundo digital. E através disso, ele quer que a natureza esteja viva, esteja bem, esteja servindo de moradia para os Digimons, esteja sendo uma coisa boa, né? E é por isso que eu gostei muito como o Petaldramon foi mostrado nessa temporada. É diferente de Digimon Frontier, onde ele era um vilão que não parecia nem ser inteligente nem nada do tipo, né? Aqui ele aparecia como se fosse um lado bom, um lado puro da natureza, enquanto o Entmon representava o lado ruim, né? O que vinha para causar problemas para todo mundo que vivia na natureza. Então, mais uma vez, na descrição oficial do Entmon é citado um miasma, né? Aparentemente ele cria uma espécie de miasma quando ele solta do corpo dele aquelas nuvens imensas de insetos que formam aquelas nuvens enormes escuras, né? Que parecem escuridão indo para cima dos outros. Que eu achei que foi muito bem usado, inclusive, ali junto com a Hikari, que representa, né, a luz. Foi super legal, com certeza. Mas ao mesmo tempo é ainda mais legal a gente saber que ele tem ali uma relação meio simbiótica, né, ali junto com aqueles insetos, né, onde ambos têm que se ajudar, ambos trabalham em equipe, né, aquele grupo imenso de insetos e o corpo do dragão de planta morrendo, né, e aquilo faz com que um Digimon tão terrível, mas tão incrível, seja originado dentro do mundo digital. Eu achei isso incrível. Eu acho que dentre os Digimons de planta, ele hoje em dia é um dos mais legais, com certeza. E eu acho que como ele foi mostrado pra gente nesse episódio, foi super legal. Inclusive, só para encerrar, é interessante que ele tenha asas, né? Porque como ele não consegue se mover direito, ele tendo asas quer dizer que ele não vai usar essas asas direito também para que ele voe, né? Então, se um Digimon como esse conseguir voar, né? Sabendo agora que ele é um Digimon tão grande, ele só vai voar com a ajuda dos insetos também. Então, esses insetos não devem ser subestimados de forma alguma, porque eles conseguem muito provavelmente levantar e fazer voar um Digimon tão gigantesco quanto esse. Mas mais uma vez é muito interessante que os entes tenham sido usados como base para estar dando origem para esse Digimon, né? Como eu disse, os entes são criaturas que se parecem com árvores, que andam por aí, falam, muitas vezes usam magias de natureza e coisas do tipo em jogos, em filmes e tudo mais. E normalmente, pessoal, os entes são vistos como criaturas boas, né? Eles são sábios, eles pensam bastante, eles ajudam viajantes e coisas do tipo, né? Mas nesse caso eles buscaram usar os entes de uma forma um pouco ruim, né? Não que outros Digimons também não se pareçam com entes, com certeza, mas nesse caso o Digimon que tem mesmo o nome de monstro ente não é um Digimon que é muito bom ou muito legal de se encontrar no meio do mundo digital, né? Então, galera, eu só queria conversar um pouco com vocês hoje sobre o Entmon, né? Eu acho que é um tópico super legal, porque ele foi um Digimon muito incrível que apareceu agora nessa temporada. É um Digimon muito recente que foi criado pro Digimon Pendulum Z também, né? E eu gostaria muito que ele aparecesse mais vezes em jogos e por aí vai, para que a gente veja mais linhas evolutivas, mais conexão dele com outros Digimons, com a natureza do mundo digital. Eu acho que ele sim é um Digimon muito diferente, né? Até pelo fato dele ter todos esses insetos que ajudam ele, que vivem com ele, o que é bem interessante. Então, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Entmon, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo todo mundo para os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Tchau, tchau.